Olá, cinéfilo apaixonado! Você está no canal Explora Mundo, eu sou Edner Braga. Hoje nós vamos falar de um clássico literário que foi adaptado para o cenário cinematográfico. Eu estou falando exatamente da obra On the Road, de Jack Kerouac, que eu li há muitos anos atrás. Na verdade, não foi essa versão que eu tenho aqui. Foi a versão que coincide com a adaptação do roteiro, realizada por José Rivera e sob a direção do Walter Salles. O ano em que foi lançada essa edição, 2012, coincide com o ano que foi lançado o filme. Então, provavelmente, enquanto Walter Salles e toda a sua equipe de produção estavam trabalhando sobre o roteiro de José Rivera, ainda não tinha sido publicado o manuscrito original. Por isso que o nome dos personagens que é utilizado no filme é da versão anterior, porque essa versão ainda não tinha sido liberada e não tinha sido publicada e nem traduzida no Brasil antes de 2012. Mas do livro, eu prometo que eu vou falar em vídeo, que eu já estou organizando e que vai ser publicado em breve. Então hoje eu vou falar mesmo do filme Na Estrada. Mostrei o livro porque exatamente é uma adaptação da obra clássica de Jack Kerouac. Então vamos falar hoje do Walter Salles, que inclusive está em alta agora com o filme Ainda Estou Aqui, cuja atriz Fernanda Torres ganhou o Globo de Ouro e aí está indicada também para o Oscar. O Walter Salles é um diretor premiado porque também já teve indicação do Oscar com o Central do Brasil, com a Fernanda Montenegro, mãe da Fernanda Torres. Também tiveram outros filmes dele que fizeram sucesso e conquistaram público, conquistaram crítica pelo mundo, inclusive esse Na Estrada, que fez parte da seleção oficial do Festival de Cannes, na época em que foi lançado. E antes da gente prosseguir, não deixe de dar o seu like para esse vídeo, isso é muito importante, e compartilhar com algum amigo que você acha que possa apreciar e se interessar por este conteúdo sobre o filme Na Estrada, de Walter Salles. Este filme foi uma grande produção, na verdade foi uma produção brasileira, canadense e francesa em conjunto, com muitas empresas e pessoas renomadas da área do cinema envolvidos nesse grandioso projeto, e o Walter Salles teve que percorrer uma grande parte dos Estados Unidos, revisitando os lugares descritos por Jack Kerouac, fazendo, lógico, suas filmagens, deslocando toda uma grande equipe técnica e também o seu cast desses grandes atores que fazem parte do filme. Além disso, o elenco, estrelado por Sam Healey, Kristen Stewart e Garrett Hedlund, Viggo Mortensen e outros grandes nomes, foi fundamental para transmitir as emoções dos protagonistas. Aliás, se você ainda não leu On the Road, o link para adquirir o livro e também, se você não viu o filme, o link para adquirir o DVD está na descrição. Clica logo e garanta o seu. Então, no centro dessa trama, nós temos Saul Paradise, que foi interpretado por Sam Healey. Saul era um aspirante escritor em busca de algo mais profundo na vida e também de decolar como escritor. Aí ele acaba conhecendo Jim Moriarty, vivido brilhantemente por Garrett Hedlund, e também Mary Lou, interpretada por Kristen Stewart. E o contato de Saul Paradise com estes dois muda toda a vida dele, porque ele se decide a romper com o padrão da vida entediante que ele levava, e juntos os três vão explorar os limites da liberdade, do amor e da moralidade. A atriz Kristen Stewart, inclusive, descreveu Walter Salles como um diretor muito motivador e inspirador e que guia os seus atores de uma maneira única, que é só dele. Ela afirmou que esse filme a fez se sentir completamente livre para interpretar algo que o próprio espírito da obra já exigia. Se você já viu o filme, comenta aqui embaixo o que você acha do impacto desses três personagens na história da literatura e do cinema. Quero muito saber a sua opinião. Então, o filme ele vai capturar a essência do que significa se arriscar na vida, viver intensamente e enfrentar as consequências de tudo isso. Walter Salles conseguiu criar um ambiente quase que sensorial, em que as experiências vividas pelos personagens são mais importantes e dizem mais, revelam mais do que qualquer tipo de explicação que se pudesse dar. Apesar disso, há quem critique a falta de um certo amargor que está presente no livro, mas falta no filme. Enquanto que o romance original mergulha profundamente no drama existencial dos personagens, o filme escolhe ir por uma abordagem mais limpa e visualmente atraente. E já que nós estamos falando aí de filmes de cinema, de adaptação de livros para o cinema, não esqueça de clicar no card aqui em cima para conferir a nossa playlist Explora Cinema, onde analisamos outros filmes tão incríveis quanto este. Na Estrada não é simplesmente um filme, ele é uma verdadeira experiência, porque ele convida a gente a refletir sobre a liberdade e os riscos de viver fora das convenções, mostrando que sempre se paga um preço. A performance da atriz Kristen Stewart e Garrett Hedlund foi amplamente elogiada na época, e também o trabalho de Walter Salles mostra como um cineasta brasileiro pode dialogar com a cultura americana sem perder a sua essência e a sua autenticidade. Apesar de algumas críticas sobre o ritmo do filme ser um pouco arrastado, lento demais, é inegável que ele conseguiu traduzir a essência do livro de Kerouac de uma maneira visualmente impressionante. A fotografia é maravilhosa e a trilha sonora, então,
é sensacional. Se você pesquisar a respeito da trilha sonora deste belo filme e procurar nas redes de streaming, você vai conseguir ouvir todas elas na íntegra e ver o brilhantismo da pesquisa musical em que a produção desse filme mergulhou para realmente recriar o ambiente do final dos anos 40. Porque, embora o livro tenha sido publicado em 1957, ele vai retratar o final dos anos 40 e a gente percebe como a sociedade americana, ou parte dela, principalmente a geração mais jovem, estava, vamos dizer assim, num estado de latência, de prontidão para produzir mudanças nos costumes da época, porque todos eles acabavam se sentindo muito entediados e muito sem perspectiva para o futuro. Parece que eles viviam o que a gente está vivendo hoje, né? A geração mais jovem, lógico, por outras questões, por outros motivos, mas estamos também com as novas gerações vivendo um pouco desta crise e sentindo uma necessidade de renovação de alguma forma. Mas lá, naquele momento, aqueles jovens estavam querendo romper com aquilo que para eles estava angustiante, mas ainda estavam muito sem saber o que é que viria, o que é que eles desejariam que viesse a seguir. E isso fica claro tanto no livro quanto no filme, porque esses três personagens principais saem pela estrada, né, e é literatura de estrada, é literatura de viagem, é cinema de estrada, é cinema de viagem, e por isso que o nome Na Estrada é muito significativo. Mas eles saíam sem um objetivo, sem rumo, eles estavam à procura de algo que nem mesmo eles sabiam. E é lógico que nessa busca eles carregavam consigo os próprios dramas pessoais e despejavam isso, já que estavam vivendo num momento, numa situação de extrema liberdade, às vezes e talvez até abusando da questão do uso de substâncias, do uso da bebida, do uso das pessoas, né, que eles faziam, e dos pequenos e médios furtos e da questão da sexualidade também, porque tudo estava no campo de novas descobertas e ainda não existia para eles alguns, vamos dizer assim, algum sistema de regras, algum sistema de moral que também regesse essa nova vida que eles buscavam. Então, por isso que dá a impressão de que você estava lidando com uma geração ou numa época em que todos os jovens eram delinquentes e saíam por aí fazendo horrores. Na verdade, essa é uma interpretação um pouco descolada de um senso sociológico, antropológico e até histórico, porque, na verdade, se tanto o livro quanto o filme podem dar essa impressão para algumas pessoas que são mais propensas a se basear em julgamentos religiosos, julgamentos morais, para dizer que é um horror a história, ou que é um horror o filme, porque ele retrata isso, mas exatamente, ele retrata o que aconteceu, ele descreve o que estava acontecendo naquela época. E depois, é lógico, desse burburinho, dessa efervescência, os costumes foram renovados e algumas coisas voltaram ao seu dimensionamento, dando um passo à frente das gerações anteriores, mas agora nem tanto com essa liberalidade que pode causar bastante espanto para uma pessoa com uma mentalidade um pouco mais focada na moralidade e nas regras sociais que devem ser respeitadas, isso tudo. E sempre, na verdade, momentos de mudança e de rupturas sociais, eles acabam tendo, por um tempo, alguns abusos e depois tudo isso é, de alguma forma, reorganizado na sociedade para que, no final das contas, tudo fique inscrito nas regras sociais e as coisas passem a ser mais livres, avançar no sentido da renovação dos costumes, mas não cair num constante abuso, numa constante relação abusiva com essas coisas, com esses aspectos da vida. E que inclusive, a gente vivenciou, não só no final dos anos 40, como mostra o livro e o filme, mas em outras, como na década de 50, na década de 60, enfim, em todos esses momentos em que a gente entendeu que, de alguma forma ou de outra, houve algum abuso, mas houve também alguma renovação no campo da sociedade, dos costumes, da cultura, como nós estamos vivendo nesse momento também, né? Então a gente tem que tentar ver tanto o livro como o filme dentro desse contexto, e não só do ponto de vista de rejeitar ou de criticar o filme e dizer que é um filme que faz uma apologia à delinquência juvenil, mas não é nada disso, ele retratou aquela época. E a partir de ler o livro de Kerouac e de assistir esse filme, a gente pode ter alguns aprendizados para não repetir ou não continuar cometendo os abusos que foram cometidos ali e que estão tão bem retratados. Então não se fez o livro, não se faz o filme para incentivar, mas sim como um registro de um momento, de uma história, de uma sociedade, de um movimento, de um momento de mudança e que vai trazer para as futuras gerações aprendizado. Mas vamos lá, feita aí essa parte reflexivo a respeito da obra literária do filme, a gente tem que entender que a recepção crítica do filme Na Estrada revelou uma série de reflexões sobre a adaptação cinematográfica deste icônico livro de Jack Kerouac. Walter Salles foi muito elogiado por imprimir um ritmo naturalista e livre à narrativa. Ele usou no filme a mesma técnica que o Jack Kerouac dizia que tinha usado para escrever o livro. Então, o filme foi claramente inspirado pela prosa do próprio autor do livro. E a liberdade formal do autor encontra eco na direção do filme, que utiliza recursos como câmera flutuante, cortes desconcertantes, elipses e flashbacks. E apesar disso, o filme mantém algo da aura clássica do cinema.
E os críticos também destacaram a grande fidelidade de Salles ao espírito criativo de Kerouac, mesmo sacrificando certos aspectos literários em relação ao texto original. Um dos pontos altos apontados foi a capacidade do filme de captar o aspecto fugaz das relações humanas e do tempo presente, apresentando conexões passageiras, mas que foram fundamentais. A trilha sonora de Gustavo Santaolalla foi outro grande destaque do filme, traduzindo o ritmo do jazz presente na escrita de Jack Kerouac para a tela do cinema, aliada, lógico, a um elenco que transborda a sensualidade. Essa musicalidade foi vista como essencial para dar vida à América, que foi descrita no livro de Kerouac. Por outro lado, essa melancolia muito franca do filme, em contraste com a euforia que domina a literatura, causou um estranhamento para muitos espectadores. Houve críticas à falta de um propósito narrativo claro, com observações de que o filme, assim como seus personagens, caminha meio que a esmo, sem um objetivo definido. Mas me parece que exatamente isso foi uma técnica e foi proposital, não foi ao acaso, mas para manter exatamente o clima sócio-psicológico que vigorava naquela época para essas figuras que depois foram nomeadas como geração Beat e que Jack Kerouac foi alçado aí como o rei, né, dos beatniks, porque na verdade era um momento de renovação em que eles sabiam que não queriam mais, mas não sabiam o que queriam ainda e saíram em busca, né? E esse pé na estrada foi exatamente isso, vamos procurar o que a gente não tem, mesmo que a gente não saiba ainda, mas a gente vai acabar encontrando nessa jornada o que é que a gente quer, que mude no seio dessa sociedade americana, que nos sufoca, enfim, tão tradicional, tão cheio de regras, que nos limita, que nos tira liberdade, enfim, essas coisas todas, né? Porque o filme é uma viagem interna, né, que resguarda a dor e a complexidade daquela época. E algumas outras observações que são feitas, por exemplo, incluem a impressão de que o filme é longo demais, que poderia ter encerrado mais ou menos aos 100 minutos, mas mesmo com as críticas negativas, Walter Salles tem que ser reconhecido como um contador de histórias muito competente e que também consegue oferecer belas imagens, cuidar de uma adaptação primorosa, que inclusive com uma trilha sonora maravilhosa, e para muitos, inclusive para mim, ele superou as expectativas de quem julgava impossível passar para a tela o espírito livre de Jack Kerouac. Mais uma vez, lembrando que se você se interessou por ver esse filme, ou por rever, ou para ler On the Road de Jack Kerouac, eu vou deixar aqui embaixo na descrição deste vídeo, tanto o link para o livro, como para o DVD na descrição. Aproveita, compartilha este vídeo com aquele amigo que ama histórias intensas. E aí, o que você achou dessas breves colocações que eu fiz sobre o filme Na Estrada? O filme é um convite para refletir sobre como nós vivemos e até onde estamos dispostos a ir em busca de algo maior, de algo melhor, de algo diferente. Deixa aqui nos comentários contando qual a cena ou momento que mais te marcou no filme, caso você já tenha assistido. Se ainda não se inscreveu no canal, aproveita agora, ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo. E é claro, curta o vídeo. E muito importante também, se você quer dar uma força ainda maior e melhor para o canal, visita os 2 links das lojas virtuais dos nossos 2 patrocinadores, porque são eles muito importantes para a existência e corresponsáveis para que o canal Explora Mundo já tenha conseguido sobreviver por um ano grandioso, com mais de 160 vídeos e com bastante fôlego aí para continuar por tempo indeterminado enquanto vocês me quiserem por aqui. Nos vemos na próxima jornada. Muito obrigado pela sua atenção, um grande abraço cinematográfico e até breve!